Leitura do capítulo 29, seção 6. O perdão e o fim do tempo. Em que medida você está disposto a perdoar o teu irmão? E em que medida você deseja a paz, ao invés da batalha, da miséria e da dor sem fim? Essas questões são a mesma, em formas diferentes. Olha que lindo! Então, o quanto nós estamos dispostos a perdoar é proporcional à paz que a gente almeja ter. O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação, do sonho de perigo e destruição, de pecado e de morte, de loucura e de assassinato e de pesar e de perda. Então, o perdão é o verdadeiro caminho para a paz. Não tem outro caminho. Nós precisamos nos perdoar de qualquer questão, perdoar o outro e perdoar o mundo, perdoar tudo, gente. Esse é o sacrifício que a salvação pede e que alegremente te oferece a paz em lugar disso. A palavra sacrifício aqui está entre aspas. O que a salvação verdadeiramente nos pede é que a gente perdoe. E dessa forma é que a gente acessa a paz. Não jure morrer, tu, o Filho Santo de Deus. Ele traz essa exclamação: não jure morrer, você que é o Filho Santo de Deus. Você fez uma barganha que não pode manter. O Filho da vida não pode ser morto. Olha que lindo, a expressão Filho da vida está com letra maiúscula. Por quê? Porque Deus é vida, nós somos o Filho da vida, nós somos seres eternos, nós não podemos morrer. O nosso ser, a nossa essência não morre. O que fica aqui é o veículo que permitiu que essa alma experienciasse a vida humana. É muito lindo, né, gente? Eu vou retomar novamente. Você fez uma barganha que não pode manter. O Filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal, assim como seu Pai. E o que ele é não pode ser mudado. Ele é a única coisa em todo o universo que tem que ser una. O que parece ser eterno, tudo isso terá um fim. Aqui a palavra parece está com letra itálica, está destacada. Ou seja, na nossa limitada percepção humana, tudo aquilo que parece que é eterno aqui no mundo da forma pra gente, vai ter um fim. E olha que bonito que continua. As estrelas desaparecerão e a noite e o dia não mais existirão. Todas as coisas que vêm e que vão, tipo as marés, as estações e as vidas dos homens, todas as coisas que mudam com o tempo, que florescem e murcham, não mais retornarão. Eu entendo aqui que quando toda a humanidade estiver vivenciando esse estado consciencial mais elevado, isso tudo que a gente ainda enxerga como sendo eterno aqui na vida humana vai desaparecer. Por isso que ele trouxe como exemplo as estrelas, o dia, a noite, as marés, as estações do ano e a própria vida humana. Por isso que ele falou vidas dos homens, porque nós não somos seres humanos. Estamos apenas vivendo essa experiência humana. E onde o tempo estabeleceu um fim, não é onde o eterno pode ser encontrado. Que bonito, né, gente? Então, tudo que tem a ver com o tempo, que tem um fim, que tem um período aqui para acontecer, não pode conter aquilo que é eterno. Por isso que a nossa essência, a nossa alma não é vista, percebida aqui com os sentidos físicos. Porque a vida humana é uma vida em que tudo, em algum momento, vai ter um fim. O Filho de Deus nunca pode mudar em função daquilo que os homens fizeram dele. Ele será o mesmo ontem e hoje, pois o tempo não designou o seu destino e nem estabeleceu a hora do seu nascimento e da sua morte. O Filho de Deus não é uma criação do tempo. A nossa personalidade humana, sim, ela é uma criação do tempo, mas a nossa essência, a nossa alma, não está atrelada ao tempo. O perdão não o mudará, não mudará o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é simplesmente amor. O perdão muda a nossa compreensão enquanto estamos vivenciando essa experiência aqui na Terra. Porém,
no estado de consciência chamado céu, não tem necessidade do perdão. Entretanto, o tempo aguarda o perdão para que as coisas do tempo possam desaparecer porque não têm nenhuma utilidade. Olha que interessante. Essa experiência no ciclo do tempo, ela aguarda que a nossa identidade, que o nosso ser perdoe tudo e todos. Porque só no tempo o perdão é necessário. Nada sobrevive a seu propósito, nada sobrevive ao propósito do tempo. Se algo é concebido para morrer, então necessariamente morrerá, a não ser que não tome esse propósito como sendo seu. Isto é, tudo o que é concebido no tempo tem um fim, então é concebido para morrer, e necessariamente morrerá, a não ser que a gente não tome esse propósito, não acredite nisso. Por isso que ele falou, a não ser que você não tome esse propósito como sendo seu. Porque a gente, em essência, não morre, desde que a gente compreenda a nossa infinitude. A mudança é a única coisa que pode vir a ser uma bênção aqui, nesse mundo no caso, onde o propósito não é fixo, por mais imutável que pareça ser. E não pense que você pode estabelecer uma meta como sendo imutável e eterna, quando essa meta não é como o propósito de Deus para ti. Você pode dar a ti mesmo um propósito que não tem, mas não pode remover o poder de mudar a tua mente e ver nela outro propósito. O mesmo poder de criar que Deus tem, nós também temos. E estamos criando o tempo todo na nossa mente, só que de forma inconsciente. Por isso que não adianta querer ver um propósito diferente do que é a vontade de Deus para a gente. A mudança é a maior das dádivas que Deus deu a tudo que você quer fazer com que seja eterno, para assegurar que só o céu não passará. Que profundo! Olha o que trouxe, gente. Que a mudança é uma dádiva que o próprio Deus deu a tudo o que a gente quer fazer com que seja eterno, a tudo aquilo que a nossa personalidade humana quer que se torne eterno. Então, tudo isso vai mudar. Em algum momento da nossa jornada, da vida humana aqui, essas coisas que a gente pensa que são eternas vão mudar. E para que Deus fez isso? Ele traz a resposta também, para assegurar que só o céu não passará. E isso tem a ver com o estado de eternidade, quando a gente se volta para aquilo que nós realmente somos. Tu não nasceu para morrer, e isso não pode mudar, porque a tua função foi fixada por Deus. Todas as outras metas são estabelecidas no tempo, e por isso mudam de forma que o tempo possa ser preservado, com exceção de uma única meta. Olha que interessante. E essa única meta é o perdão. E ele segue dizendo: o perdão não tem por objetivo preservar o tempo, mas fazer com que ele termine quando não tiver mais utilidade. Ao finalizar o propósito do tempo, ele desaparecerá. E onde ele antes tinha aparente trânsito, restaurou-se agora a função que Deus estabeleceu para o seu Filho em plena consciência. O tempo não pode estabelecer um fim, nem para sua realização e nem para sua imutabilidade. A morte não mais existirá, porque os vivos compartilham a função que o seu Criador lhes deu. A função da vida não pode ser morrer. Tem que ser a extensão da vida, para que ela seja uma só, para todo sempre e sem fim. Esse mundo atará os seus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo, mas só se você pensar que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. O mundo da forma vai nos aprisionar aqui, porém, isso só vai acontecer se a gente acreditar que o mundo foi feito para crucificar o Filho de Deus. Pois, embora ele tenha sido um sonho de morte, não precisa deixar que ele represente isso para você. Permita que isso seja mudado, e nada no mundo deixará de ser mudado também. Pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito
que você vê nas coisas. Ou seja, se colocar nesse estado de entrega, de abertura, para que o mundo espiritual, e aqui mais propriamente falando, o Espírito Santo, faça todas as transformações necessárias nas nossas vidas. Por isso que ele disse: permita que isso seja mudado, e nada no mundo também deixará de ser mudado por consequência. Como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Olha só, como é belo o mundo cujo propósito é apenas o perdão do Filho de Deus. E como é livre do medo, e como é cheio de bênçãos e de felicidade. Olha que lindo, gente. E que coisa alegre é habitar por um breve momento em um lugar tão feliz. Percebam que ele traz esse entendimento de que a gente muda a nossa consciência, muda a mente, reconfigura todo o nosso sistema de crenças arcaico, mas a gente vai continuar habitando por um breve momento nesse espaço-tempo chamado vida, só que agora esse lugar sendo um lugar feliz, sendo um lugar leve, harmônico, amoroso. Nem se deve esquecer em tal mundo que o momento é breve, até que a intemporalidade venha em quietude tomar o lugar do tempo. E ele pede que a gente não se esqueça que, enquanto estivermos nesse mundo, aqui é só uma passagem. E é uma passagem breve, ou seja, é uma vida que vai ter fim até que a intemporalidade venha calmamente tomar o lugar do tempo. Que bonito, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.